E aí, gente, aqui é o Thiago. Eu recebi essa dúvida algumas vezes e eu andei pensando sobre ela. É uma dúvida que parece simples, mas na realidade ela tem várias pequenas perguntinhas dentro dela. Por que o Palpatine simplesmente não clonou o Vader? Quando a gente tem um tipo de dúvida dessa, a primeira coisa que a gente deve se perguntar é a coisa mais óbvia, né? É o porquê. Por que o Palpatine faria isso? A gente tem três questões aqui. Por que o Palpatine não clonou um Vader pra ele entrar no corpo da outra pessoa, transferir a sua essência? Por que o Palpatine não clonou o Vader pra ter simplesmente um Vader reserva, caso o principal morresse? E o terceiro, por que não fizeram um clone do Vader pra colocar os membros dele que foram perdidos? Depois de Mustafar, né, a gente sabe que o Vader ficou um cara incompleto, perdeu braços, pernas, a história toda. Então, clonar membros, né, seria bem útil pra ele. Então a gente volta na questão, por que o Palpatine faria isso? Vamos começar com o mais simples, clonar um Vader reserva. Por que o Palpatine clonaria um Vader reserva? Existe alguma pessoa em Star Wars que é mais obcecada com imortalidade e autopreservação do que o Palpatine? Não existe. A única razão que o Palpatine precisava do Anakin era para dominar a República e matar os Jedi. Uma vez que ele fez isso, a real utilidade do Anakin, ela caiu por terra, entendeu? Qualquer pessoa relativamente forte com a força conseguiria fazer o trabalho que o Vader fez durante essa era do Império aí. O Anakin, desde o início, ele não foi nada mais que uma ferramenta pro Palpatine. Não existe nenhuma razão para ele ter um Vader reserva. Suponha que uma pessoa matou o Vader. Se essa pessoa teve a capacidade, a pessoa X conseguiu matar o Vader, automaticamente essa pessoa é mais forte que o Vader. Consequentemente, o Palpatine não precisa de um clone do Vader. E ele vai lá e simplesmente pega aquela pessoa que matou o Vader e faz dela o seu aprendiz. E a gente tem outra questão também. Um clone é extremamente imprevisível. O que faz eu ser eu e você ser você, né? O que faz a gente ser a gente é a história que a gente teve, que a gente viveu, que a gente passou, que a gente sentiu, que a gente fez. O que faz o Anakin ser a pessoa, uma ferramenta útil, uma pessoa fácil de ser manipulada, é a história de vida que ele teve, é o sofrimento que ele passou, a história com a Padmé, a história com a Shmi. Um clone seria algo extremamente imprevisível. Seria uma pessoa que não teve as experiências que o Anakin teve. Seria uma pessoa que poderia cair pro lado da luz muito facilmente. Ou uma pessoa que tentaria matar o Palpatine rapidamente. Seria uma pessoa extremamente imprevisível. E para uma pessoa que nem o Palpatine, que como eu disse, é extremamente obcecada com a autopreservação, isso seria algo extremamente arriscado para ele. Vamos agora para nossa segunda hipótese. Por que o Palpatine não clonou alguém pro Vader transferir a sua essência? É muito parecido com a primeira questão nossa. Por que o Palpatine faria isso? Um Anakin normal, tanto nos Legends como no Canon, mesmo mutilado, mesmo na armadura, apesar de ser um pouco mais manipulável que um clone, né, que seria extremamente imprevisível, o Anakin também é um pouquinho imprevisível sim. A gente tem várias comics e vários livros aí que o Anakin tá constantemente tentando tomar o poder do Palpatine. A gente tem comics que o Vader tenta até mesmo criar um pequeno império, né, um exército pra tomar o poder do Palpatine. Então assim, o Anakin, mesmo enfraquecido, ele ainda tenta tomar o poder do Palpatine. Agora, um Anakin super poderoso, um Anakin completo, seria inúmeras vezes mais perigoso para o Palpatine. Então é uma questão muito parecida com a primeira, né? Por que o Palpatine faria isso? É um risco gigantesco. E aí a gente tem a nossa terceira questão. Por que o Palpatine não clona o Vader, pega os membros dele e coloca no Anakin original? Essa situação ela é muito mais complicada do que parece. Em número 1, a gente tem um problema gigantesco com esse tipo de coisa de clonagem aí no canon. A gente viu lá na sessão de Skywalker, né, que 40 anos depois que ele iniciou essa brincadeira de clonagem no Bad Batch, até lá na sessão de Skywalker ele ainda não conseguiu aperfeiçoar isso. Então é algo extremamente problemático. O problema principal que ele tem é a degradação do corpo. O corpo ele se danifica, ele envelhece, ele meio que apodrece, sei lá o que acontece, ele degenera. E a razão principal que isso acontece é por causa do lado sombrio. E o Vader, assim como o Palpatine, ele é extremamente potente com o lado sombrio. Então vamos supor que o Anakin, o Vader vai lá, clona, né, a parte do corpo lá, o braço ou uma perna, sei lá, e coloca nele. Existe aí uma gigantesca possibilidade do membro simplesmente começar a envelhecer, apodrecer rapidamente. Agora vamos supor que isso não acontece. Suponha que ele encaixou lá e ficou ok. Ainda assim, ele vai ter um outro problema, que é os midichlorians. Por natureza, os midichlorians de uma pessoa não aceitam os midichlorians de outra pessoa. É exatamente por isso que a gente vê a Nala C fazendo teste de sangue lá. É muito difícil uma pessoa, o corpo de uma pessoa, o sangue de uma pessoa,
aceitar o sangue ou o corpo de outra pessoa, especialmente em relação aos midi-chlorians, entendeu? Então mesmo na hipótese do Vader colocando membros novos, ele ainda teria deficiência de midi-chlorians. Isso nunca seria resolvido, assim como o Palpatine, até na Ascensão de Skywalker, não conseguiu resolver ainda. A gente tem também uma outra questão. Como é que o Vader ia fazer isso? A gente sabe que os especialistas da clonagem no canon, a esse ponto, eles estão praticamente todos eliminados, né? O Palpatine foi lá e arrombou o caminho. Então aqui de início já vai dificultar demais pro Vader arranjar uma pessoa que consegue fazer uma clonagem pra ele. Isso não significa que é impossível, né? Ele pode arranjar alguém como um Silo 2.0, né? Um cientista maluco. Vamos supor que isso acontece, o Vader achou um cientista maluco, clonou um corpo pra ele transplantou aquele membro, funcionou, a parte não degradou. Ainda assim, nesse caso de um cientista maluco, a gente tem um outro problema. Isso vai surpreender muita gente, mas o Vader, na realidade, ele não quer clonar membros. Ele não quer se curar. Ele gosta da sua armadura e ele gosta de ser ferido. Isso é uma verdade, gente. Tanto nos Legends como no canon. Ele enxerga aquela armadura dele, os danos que foram feitos com ele enxerga isso como uma vantagem. As pessoas ficam com medo dele e ele fica muito mais forte com o lado sombrio, porque ele foi derrotado. A dor que ele sente alimenta o lado sombrio dele. Então aqui, já de início, o Vader, ele nem quer arrumar seus membros, entendeu? É uma situação muito complexa, mas deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre isso. E se você gostou do vídeo, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.